Fala galera, para você que ainda não me conhece, meu nome é Cláudia, eu sou prática de navios no Porto de Natal e já fui aprovada em outros concursos também bastante desafiadores, como o vestibular do IME, Instituto Militar de Engenharia, e a prova de perito criminal da Polícia Federal. E com essa experiência de provas, eu quero te passar hoje 6 dicas muito valiosas que vão te ajudar a ter melhor desempenho em provas de múltipla escolha. Dica número 1, marcar as principais palavras, as palavras-chave no enunciado da sua questão. O tempo é sempre uma questão muito importante, crucial quando você está resolvendo questões de múltipla escolha. Em geral, são muitas questões que você precisa resolver em pouco tempo. Então, a minha primeira dica é que você já faça a primeira leitura se questionando quais daquelas palavras do enunciado serão as mais relevantes para a sua solução e destaque essas palavras de alguma forma. Muitas vezes os enunciados de questão de múltipla escolha têm muitas linhas, contam uma história longa, fazem toda uma narrativa. Muitas vezes parecem mais um romance do que um enunciado de questão. Então, para isso, para otimizar o seu tempo quando você for efetivamente procurar a resposta dessa questão, já faça uma leitura orientada para identificar o que exatamente naquele longo enunciado, naquela narrativa complexa, vai te ajudar a chegar na resposta da questão. Eventualmente, vale a pena até você pular o enunciado inteiro e ler o final. O que esse enunciado longo vai te pedir no final. E aí você já vai para a sua leitura do enunciado completo, já sabendo qual o questionamento final da questão. No caso de uma questão numérica, você já pode fazer a leitura destacando aquelas variáveis mais importantes para a solução da sua questão. Você já também vai identificar, nesse momento, se o autor quer que você dê a resposta correta ou a incorreta naquela situação. Esse é outro elemento muito importante para destacar e assim evitar tempo procurando coisas erradas. Se, por exemplo, o autor da questão quer que você calcule uma força, você já vai fazer uma leitura procurando destacar no seu enunciado quais são as variáveis que eu preciso para fazer um cálculo de força. E, eventualmente, se você não souber resolver a questão nesse momento, o fato de destacar aquilo que é mais importante na sua leitura já vai facilitar muito essa questão se você deixar ela para resolver depois. Se você não souber na hora e for dedicar um pouco de tempo no final a tentar novamente resolver essa questão, o fato de você já ter destacado os elementos mais importantes vai otimizar muito o seu tempo de leitura. Assim você não precisa ler todos os elementos novamente, o que facilita e faz você ganhar tempo, né? Esse tempo de leitura que você já se dedicou e identificou suas variáveis não será perdido. Essa otimização acaba ajudando muito e otimizando sua realização de questão no momento em que você retornar a ela. Minha dica número 2 é que você tenha uma atenção especial para resolver as questões numéricas. As questões numéricas às vezes são muito sensíveis porque a gente olha para a questão e já começa a resolver a questão mentalmente. Nessa tentativa e nesse desejo de ganhar tempo resolvendo as questões de forma mais rápida, muitas vezes você pode se atrapalhar, fazer contas de forma apressada e achar que resolveu a questão e simplesmente marcar uma letra e partir para a próxima. Minha recomendação é que, nesse ponto, você desacelere um pouco e faça essa resolução de forma organizada no papel. Porque é muito fácil a gente, durante a prova, naquele momento de adrenalina, de ansiedade, de pressa, a gente querer resolver uma questão mentalmente, sem colocar a solução estruturada e organizada no papel, corremos o risco com isso de achar a opção errada e marcá-la, acreditando que achamos a solução. Esse é outro ponto, que é um ponto de alerta com relação a questões de múltipla escolha. As questões numéricas normalmente vão apresentar opções que não são números aleatórios.
vão apresentar uma opção, que é a opção correta, da solução correta, e a banca provavelmente já conhece os erros mais comuns, os erros e falhas mais comuns dos alunos quando resolvendo aquela questão. Então, ele vai te oferecer uma série de alternativas numéricas que você tem grande chance de achar caso resolva alguma coisa errada, caso esqueça alguma variável importante, caso esqueça alguma operação matemática que você precisa realizar e, eventualmente, na pressa, vai esquecer. A banca é muito inteligente nesse sentido e já prepara iscas muito atraentes para que no momento de pressa você encontre aquela opção que vai exatamente encontrar a solução realizada com erro e realizada com pressa. Então, minha principal dica nesse momento é: tenha calma, respire fundo, estruture sua resposta muito bem organizada, estruturada, coloque suas variáveis, as fórmulas e chegue com calma no resultado. Não tenha pressa nesse sentido de fazer tudo muito rápido. É importante o tempo? Sim, temos o tempo como um fator importante, mas mais importante é fazer as questões com sobriedade, com tranquilidade, com calma e encontrar a opção efetivamente correta. Dica número 3. Suprimentos importantes para você fazer uma prova com tranquilidade. Alguns suprimentos são muito relevantes para a sua prova e isso vai te permitir fazer uma prova com muito mais estabilidade emocional, tranquilidade, sem estresse. O primeiro desses suprimentos que eu vou destacar para você é que você tenha sempre canetas extras. Eu recomendo pelo menos uma, mas eventualmente 2 canetas extras de backup. A gente nunca sabe quando uma caneta pode falhar. E nada pior do que marcar o seu cartão de resposta com aquele monte de bolinha que tem que estar muito bem preenchida com uma caneta falhando. Ou uma caneta que vaza a tinta e suja a sua prova inteira, seu cartão de resposta. É difícil até dizer o que é pior, o que dá mais nervoso e, enfim, um aperto na boca do estômago. Outra coisa, falando em estômago, é que você precisa estar bem alimentado e bem hidratado. Já é conhecido dos neurocientistas, dos estudiosos, que o nosso cérebro não funciona bem estando desidratado. Então, é importante levar uma garrafinha de água, recomendo uma garrafinha de água para evitar que você precise se levantar e deslocar até um bebedouro, um lugar onde você possa pegar um copo de água durante a prova. Inclusive, você perde tempo, às vezes tem fila de espera entre os alunos da sala, para ver quem pode sair, quem não pode. Tem que ser acompanhado muitas vezes por um monitor, por alguém responsável dos fiscais do dia da prova. Então, garanta sua garrafinha de água, garanta que você está bem hidratado, que o seu cérebro está em paz. Quando a gente não tem água suficiente no nosso corpo, a gente muitas vezes não percebe que tem sede, mas a gente fica com mais ansiedade, com uma tendência a ficar irritado com facilidade e muitas vezes não associa essas sensações de desconforto à falta de água no organismo. E se você é como eu, que tem o hábito de comer de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas, também recomendo que leve uma barrinha de cereal ou alguma coisa que possa fornecer uma quantidade de energia básica para manter o cérebro bem ativado, energizado, sem essa carga de ansiedade gerada também pela fome, pela vontade de comer alguma coisa. Esses são elementos secundários para a sua prova, mas que fazem toda a diferença no seu processo de tranquilidade na hora de resolver a prova. Afinal, o desafio de resolver as questões já é um desafio grande o suficiente, já gera uma carga de estresse e ansiedade que não precisa ser complementada por esses fatores do ambiente que podem ser resolvidos com muito pouco de planejamento. Então, facilite sua vida, leve seu kit prova, separe no dia anterior esse kit que você vai levar para a prova e que vai te trazer muito mais tranquilidade durante esse momento. Dica número 4,
como se comportar e o que fazer no dia da prova. Algumas pessoas me perguntam com uma certa frequência, e no dia da prova, o que fazer? É recomendado estudar alguma coisa no dia da prova? Bom, eu recomendo que no dia da prova você não se preocupe em estudar. No dia da prova você vai acordar com tranquilidade, né? Vai dormir cedo no dia anterior, vai ter uma noite de sono tranquila, agradável. Se possível, acordar no horário que você tem o hábito de acordar. Muitas vezes no dia da prova, a prova começa cedo e você vai precisar acordar mais cedo. Mas se não for necessário, eu recomendo que você tente manter o máximo possível dos seus hábitos. Então, se você puder nesse dia, acorde no horário em que você tem o hábito de acordar. Tome um bom café da manhã e se dirija ao seu local de prova com antecedência. Pelo amor de Deus, não deixa para chegar em cima da hora. Planeje pelo menos chegar com 1h30 de antecedência, assim você tem tempo de chegar com tranquilidade e não passa por um processo de ansiedade se você vai chegar ou não no horário. Para não dizer que eu nunca estudei nada no dia de prova, às vezes eu levava comigo um formulário de uma página que eu usava para relembrar o conjunto de fórmulas que, né, se fosse algum conteúdo matemático, algum conteúdo físico que envolvesse fórmulas, muitas vezes eu usava essa técnica de ter uma página, uma folha de papel, onde eu anotava as fórmulas importantes. Então, eu nunca estudei nada em dia de prova, mas às vezes eu levava comigo uma folha de papel que tinha um resumo das fórmulas que eu, né, deveria ter decorado e que eventualmente usava aquilo ali como uma memorização de última hora. Mas não é um momento em que você vai aprender nada, não é um momento em que você vai conseguir fazer uma revisão sem gerar ali um estresse, uma pressão sobre o seu cérebro e seu estado mental. Então, a recomendação é realmente ter um dia tranquilo, uma manhã tranquila, uma noite de sono muito boa e agradável, estar bem alimentado e sempre, lembre-se, não deixe para a última hora. Esse é o dia que vai fazer toda a diferença, que pode transformar sua vida dali em diante. Então, planeje-se e chegue com pelo menos 90 minutos de antecedência. Dica número 5, atenção. Foco e atenção são elementos primordiais. E nesse ponto eu vou comentar sobre a importância de estar atento, de estar focado enquanto você resolve suas questões de múltipla escolha. Se você está interessado em um pouco mais sobre esse assunto, de como trabalhar o seu foco e atenção, vou deixar aqui em cima para você um link do meu vídeo em que eu falo sobre atenção plena para a vida e para os estudos. Eu falo um pouco de técnicas, de como você consegue trabalhar o seu foco, como você consegue trabalhar a sua atenção para melhorar o seu desempenho nos estudos, muitas vezes no trabalho, que a gente acaba rendendo menos porque não consegue focar a atenção por longos períodos de tempo. Inclusive, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o livro Atenção Plena, que ensina treinamentos de mindfulness, né? A gente consegue treinar essa nossa habilidade de atenção e foco. E como isso se relaciona com o nosso vídeo? Bom, a importância de estar atento é que muitas vezes a gente começa a ler um enunciado dessa questão de múltipla escolha, se distrai com elementos importantes que o enunciado pede, não atenta a esses elementos e começa a resolver a questão de forma incorreta. Muitas vezes perdemos tempo, por exemplo, em questões que pedem o item incorreto, a gente perde tempo lendo as opções e procurando um item correto. Quem nunca passou por essa situação, né? De ter uma questão que pede o item incorreto e você está lendo ali as opções e fala, nossa, mas eu já achei 3 corretos, e agora? Porque, na verdade, a gente procura o item correto quando o autor queria que a gente encontrasse a opção incorreta. É uma questão de gerenciar essa atenção, de trabalhar o foco e a atenção para que a gente otimize o nosso tempo ao longo da realização de tarefas, de provas, etc.
Então, recomendo nesse ponto que você desenvolva a sua habilidade de focar e manter a atenção focada num determinado ponto. Comenta aqui embaixo, diz o que você está achando, se você acha que é efetivamente importante ter atenção durante a prova e para a vida, para os estudos. Estou esperando seu comentário, comenta aqui. Antes de entrar na dica número 6, convido você a se inscrever no canal, deixar um joinha. E eu quero te contar agora a dica mais importante de hoje, que é reserve 30 minutos do seu tempo no final da prova para marcar o seu cartão de respostas com muita tranquilidade. A verdade é que se não houver tranquilidade na hora de transportar as suas respostas do caderno de questões para o cartão de resposta, todo o seu tempo de prova e estudos pode ser jogado no lixo, porque é muito importante marcar corretamente o seu caderno de questões. É muito comum, às vezes, na hora da ansiedade, da correria, no final da prova, se você deixar para os últimos minutos, você, nervoso, marcar uma linha incorreta, Todas aquelas bolinhas muito próximas umas das outras. Então, é muito importante fazer essa marcação com tranquilidade. Comece a fazer o lançamento, a transferência das suas respostas com 30 minutos antes do final. Mesmo que você não tenha concluído todas as questões, que ainda faltam, faltem algumas 4 ou 5 questões para finalizar, pare nesse momento. Pegue seu caderno de questões e faça a transferência das respostas. Marque com calma aquela bolinha, preencha completamente para facilitar a vida daquele leitor automático de cartões. Isso faz toda a diferença. É o cartão de respostas que tem o poder de mudar a sua vida e de trazer aquela aprovação desejada. Então, não cometa falhas nesse momento. Não jogue fora o seu estudo, o seu tempo dedicado a esse processo. É muito importante essa etapa e é a etapa talvez mais relevante que às vezes na pressa e na ansiedade a gente não faz com muita atenção. Então eu acredito que essas dicas são muito valiosas para você e que podem trazer efetivamente resultados transformadores no seu processo e na sua relação com provas de múltipla escolha. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Me despeço enviando vibrações transformadoras para a sua vida. Tchau!